Amados, a paz do Senhor a todos. Para você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, um bom dia, uma boa tarde, um ótimo domingo, e que seja essa tarde, essa manhã, esse domingo, um dia de salvação para a tua alma. Que você possa refletir numa mensagem que o Senhor me trouxe aqui ao Monte da Santidade, na cidade de Gurien. Eu sou Paraíba, do estado de São Paulo, estou aqui na Paraíba, vim resolver uma questão familiar. Eu congrego no Ministério Assembleia de Deus Madureira, no estado de São Paulo, no Campo Divino Industrial, sob o comando do bispo Samuel Ferreira, da sede central no Brás, e do pastor setorial, pastor João de Oliveira Figueiredo, de quem trago a salvação a todos os irmãos que vão estar ouvindo ou vendo essa mensagem. Hoje nós vamos aprender um pouco com José, aquele José do Egito que entrou por uma situação bem delicada para poder se tornar o governador, né? José tinha um sonho. José contou esse sonho para os seus irmãos, também sonhou de novo, contou também para o seu pai, para a sua mãe. E às vezes a gente ficamos naquela dúvida: olha, não conte seu sonho para qualquer pessoa, não conte seu sonho na igreja, mantenha-se em segredo. Amados, tem situações e situações. No caso do José, ele precisava contar aquele sonho para os irmãos e para o próprio pai e para a mãe, para que ao se realizar o sonho de José na vida dele, os irmãos e os parentes, toda a parentela e o próprio pai e a mãe, o seu pai Jacó, viesse a entender que o moço não estava falando a mentira, estava falando um sonho que Deus deu a ele, né? É diferente o sonho que o José teve daquele sonho que a gente tem quando dorme com a barriga cheia de batata ou come inhame demais, né? Aí sonha e... Mas o sonho de José foi um sonho de José. Porém, amados, não existe a perfeição no ser humano. Nós cometemos injustiça. E nós vamos aprender hoje que José cometeu umas injustiças. Claro que teria que acontecer aquilo para que se realizasse o sonho, mas hoje nós vivemos no tempo, na dispensação da graça. José viveu na dispensação da lei, onde era dente por dente e olho por olho. E a vingança, o desejo de vingança, existe até hoje no nosso coração. Mas aqui no mundo da santidade nós deixamos essa vingança lá embaixo. aleluia. Ela não sobe com a gente e queremos descer daqui e não pegar mais ela. Vamos deixar ela por aí mesmo, né? Deixa o bode expiatório levar ela por aí, né? Desse deserto afora. Mas vamos aprender com a história de José, para nós não queremos nos basearmos nela e queremos aplicarmos ela hoje aqui na nossa vida. Século 21, ano 2018, já iniciando o ano 2019, nós estamos já no dia 15, metade do mês de dezembro, né? Eu quero que junto comigo você abra aí sua Bíblia no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 42 e versículo 8, para que você e eu venhamos a meditar no que aconteceu com José e está relatado aqui. A Bíblia nos ensina assim, ó, versículo 8. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então, versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Amém? José passou por todos os processos que nós conhecemos, e quem não conhece, eu vou dar alguns tópicos para que você possa ler a história de José do Egito e ver que aquela novela que fizeram ficou muito a desejar. Deixou muito a desejar, apesar de terem se baseado na Bíblia, né? Não foi a história de José contada com detalhes e muito menos a realidade. Teve muito enxerto ali. É o que está acontecendo hoje em dia com o Evangelho. Evangelho é para libertação, salvação da alma e purificação. Não é papagaio para estar se enfeitando, não. Papagaio já nasce enfeitado. Pavão já nasce com as suas penas, as suas plumas. Hoje em dia nós temos mania, não sei aqui no Nordeste, mas lá pro lado do Sul, por onde eu ando por aí, tem umas coisas que se colocam no Evangelho que não tem nada a ver.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tá? Então José, ele passou pela traição e inveja dos irmãos. José passou pela cisterna, uma cova, um buraco. José passou pela venda aos israelitas lá, que eram compradores de escravos. José passou pela decepção de ter sido acusado lá pela mulher de Potifar de querer seduzi-la ou estuprá-la, né? José passou pela decepção na prisão. Mas qual a decepção que José teve na prisão? Porque a gente costumamos ouvir e até ver na televisão que lá ele era o chefe na prisão. Então como é que ele teve decepção? A decepção da privacidade da liberdade. José, além de ser um filho querido pelo pai, os outros iam trabalhar e ele ficava com o pai em casa. José ganhou uma túnica de várias cores que seus irmãos não ganharam. Então aqui nós já aprendemos uma coisa: você que é pai, você que é pastor, você que tem obreiros e que tem membros na igreja, você vai dar um presente para o seu obreiro, dê para todos, porque não tem nenhum melhor do que o outro. Os dons podem ser diferentes, as funções podem ser diferentes, os cargos eclesiásticos podem ser diferentes. Um é diácono, outro é cooperador, a outra é missionária, a outra é diaconisa, tá? Mas são seres humanos igual a mim e a você, pastor. Tá? Reflita. E a Bíblia nos ensina a não fazermos acepção de pessoa. É aniversário do pastor da igreja. Aí toda a membresia se junta e dá um terno pro pastor. Aí agora é aniversário do porteiro. Aí pega para ele e dá uma sandália havaiana. Tá certo? Apenas para aprender, né? Então Jacó já deu para o filho mais querido uma túnica de várias cores. Claro que aquilo tinha um propósito de Deus, mas escuta, aquilo é lei, nós estamos na graça, dispensação da graça. Jesus disse, nós até falamos hoje, né? Dá de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, né? Se o teu inimigo te tomar a túnica, dá-lhe também a capa. Se teu inimigo quiser que tu ande uma milha com ele, anda duas, e assim por diante. Mas o caso aqui é aprender com as falhas que houve na vida de José, como na minha, a falha na sua também, para que a gente possamos aprender um com o outro, amém? Então, José se decepciona lá no presídio, onde ele está. Qual foi a decepção dele lá? Foi que ele, pela revelação do Espírito Santo, ele desvendou o sonho de um copeiro e de um padeiro. O padeiro seria enforcado pelo rei. E o copeiro retornaria a seu emprego anterior. Iria servir ao rei novamente. Iria ser em 3 dias libertado da prisão. E daí nós vamos aprender com José o quê? Que José, quando pela revelação do Espírito Santo, ele desvenda o mistério do sonho do copeiro mor, ele pede um favor ao copeiro, ou seja, dá a entender que ele fez uma coisa em troca de outra. E a palavra de Deus nos ensina que de graça recebeste, de graça dai. Costumo ver por aí levitas, que se diz levita, só vai louvar na igreja por X em dinheiro. Ou então se a igreja se responsabilizar de vender X número de CDs dele, ou de DVDs, tem isso também, né? De alguns pregadores. Então de graça recebeste, de graça dai. Aí você vai perguntar, irmão, mas quem pagou a passagem de avião para tu da Paraíba até onde tu tá aí? Foi Jeová. Ô, glória! Você não gostou? Aleluia! Reclama ele. Deus de providência. Não, estou desempregado na vida secular, mas estou aqui fazendo a obra de graça, eu recebi de graça, estou te passando. Aprenda. José, dá para entender que ele pediu um favor. Ou seja, eu desvendei o teu sonho, mas quando tu estiver perto do rei, tu fala que eu estou aqui inocente. Ei, Deus sabe que você é inocente. Agora também se tu for culpado, Deus sabe, isso. Não adianta se pintar, se vestir, né, se disfarçar não, que a tua maquiagem, a minha maquiagem perante Deus, Ele conhece a gente por dentro e por fora. Não adianta vestir terno, gravata, se maquiar todo, né, porque Deus conhece o coração do homem. Amém? Hein, santo? Né, santa? Então, José, quando passando-se 3 anos, num aniversário do rei Faraó, o copeiro então teve a oportunidade de se lembrar daquele pedido de José. E qual foi o pedido de José? José, revelando o sonho do copeiro, disse assim para ele, olha, o rei vai te restituir o teu emprego, tu vai voltar a servir o rei. E daí Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, pode todas as coisas, deu também um sonho a Faraó.
E aí Faraó acordou perturbado, chamou seus adivinhadores, seus magos, seus bruxos, e ninguém respondia, e não decifrava o sonho dele. E então ele fica, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele fica perturbado, e perturbou-se muito o rei. E aí o copeiro, o seu servente, lembrou de sai, me lembra agora do meu pecado. Olha, sabe, meu rei, majestade, quando eu estava na prisão, que o senhor me mandou para lá, onde prendia os seus funcionários, lá tinha um moço hebreu chamado José, e ele, aí mandaram então chamar José. Né? A história nós conhecemos, mas quem não conhece eu estou dando somente um tópico. Depois com mais detalhe na próxima gravação, tá? Porque aqui não vai dar o tempo, mas a gente divide ela em duas, tá bom? Quando então Faraó toma conhecimento que no cárcere, na cadeia, né, no xirindó, tem que falar uma linguagem que todo mundo entenda, né? Cárcere, cadeia, xirindó, presídio, né? Aí cada um serve para várias raças, tribos e nações e línguas, né? Mandaram buscar então José. Aí para José se apresentar perante o rei, já deram a liberdade de José se barbear e deram uma roupa nova para José. Para se apresentar perante o rei. E a gente às vezes queremos nos apresentar perante o Rei dos Reis com as vestes espirituais, que só ele nós sabemos. É por isso que aqui tem na Paraíba, na cidade de Guriém, o Monte da Santidade, né? E a palavra de Deus nos ensina, o próprio Deus, santificai-vos, que amanhã farei prodígio e maravilha no meio de vós. Oh, glória, a santificação aleluia. É importante, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Amém, está lá no livro aos Hebreus, né? Na carta aos Hebreus. Então José, agora ele vem do presídio, todo bonitinho, né? Revela o sonho para o rei fica muito feliz, pergunta para toda a sua bancada de conselheiros e diz assim, olha, em quem de nós há um espírito tão enxergante como desse homem aqui? Esse homem vai ser o meu braço direito, vai governar tudo. E cuidado que a fama também leva a lama. Porque é da lama que se sai para a fama. A escada do sucesso do crente é isso aqui, ó. Joelho no chão, oração, comunhão com Deus e união entre os irmãos. Que às vezes a gente confundimos união e comunhão, né? Às vezes eu estou unido com você, mas não estou em comunhão com a sua ideia, não estou em comunhão com o seu propósito. Então até para subir aqui tem que ter isso. União e comunhão. Aleluia. Como é que o salmista disse? Eu fico nessas pedras aqui, fico me lembrando quando o salmista disse ao comum e com suave é que os irmãos vivam em união. Mas eles não estavam na mesma comunhão, porque muitos deles não concordavam com Davi ter abandonado a casa, ter abandonado o lar, ter abandonado a cidade para estar morando dentro de umas pedras. Estavam unidos, mas não estavam em comunhão. Quantas vezes nós não... Aleluia, louvado seja o Senhor. A gente não vê dentro da igreja, uma igreja com 500 membros, né? Estão unidos. Mas não estão no mesmo propósito. União é uma coisa, comunhão é outra, amém? Então, voltando para o caso do José, agora José passa a ser o braço direito do rei Faraó, só em Faraó que ele não mandava, e acredito que nem na mulher, mas no resto todo mundo era subordinado a José. E essa fama aí então começou a subir a cabeça do nosso irmão José. Por mais que ele seja um exemplo, né, de superação, ele também nos dá um exemplo na sua história, nesse versículo que eu li e mais para frente, um exemplo também de a gente aprendermos a ter mais compaixão, ter mais misericórdia. Vamos para a leitura. Nós lemos no versículo 8, aqui é bom que tem até pedra. Oh, glória, aleluia, fala papai. No versículo 8 do livro de Gênesis, capítulo 42, diz assim: José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Amados, por que José conheceu seus irmãos e os seus irmãos não conheceram José? José viveu junto com os irmãos vestindo a mesma roupa, comendo manga verde, enterrando jaca debaixo do chão para ela amadurecer rapidamente. Então José estava acostumado a ver seus irmãos com aquela vestimenta. Agora, José agora está na posição que está o presbítero o Josias aí. Estava lá em cima. Está profetizando. Tava lá em cima na altura. O homem já era governador. Estava no dinheiro, aí roupa tudo bonita, roupa, né? Roupa de filho de rei ou de rei, porque ele era governador. Aí vem os irmãos lá
com aquela roupinha que José se criou com ela. José vestiu aquelas mesmas roupas. Aí agora José conheceu. Os irmãos não conheceram porque José estava diferente, um capacete na cabeça, uma crina, aquela roupa. Os irmãos não conheceram. Claro que no mundo espiritual era para se cumprir aquilo que Deus havia determinado no sonho de José. Mas agora nós não estamos na dispensação da lei, estamos na dispensação da graça, vamos aprender. José reconheceu os irmãos não reconheceram. Aí o que é que José faz? Começa a humilhar os irmãos. Aí você fala assim, então eu vou humilhar também meu irmão, vou humilhar também aquele meu irmão da igreja, aquele meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Por quê? Porque José fez errado. Aquilo ali, se foi certo, foi na lei. Jesus disse que a gente tem que amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Você sabe o que é que José faz? Visto que os irmãos não conheceram ele, versículo 9. Então José lembrou-se dos sonhos que havia sonhado deles e disse-lhes, vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Ou seja, agora estava uma fome terrível, lá onde estava o pai de José, o nosso irmão Jacó. E os seus irmãos vieram comprar trigo. E José, em vez de o abraçar, irmão, mas depois ele abraçou. Ei, você deixa morrer primeiro para abraçar o cadáver? Jesus não te ensinou assim não. Fala, papai. É para não fazer acepção de pessoa. E aí José faz. Porque José ainda chama eles de espiões. Não. E os meninos chegam, os irmãos, não, meu senhor, chama ele de senhor, para se cumprir o que havia sido do sonho. Mas hoje em dia eu e você não podemos. Se você vai dar uma coisa para a pessoa, para que demorar tanto? Você vai dar um prato de comer, aí você deixa dar 4, 5 horas da tarde, se o teu irmão, teu semelhante, está com fome desde as 7, 8 horas da manhã. Ou o que é que José fez? Além de chamar ele de espia, manda prender. Versículo 10. E eles lhe disseram, não, senhor meu, mas teus servos vieram a comprar mantimento. Só quem tinha mantimento para vender era José. E os irmãos dele chamam ele de senhor e dizem assim, olha, viemos comprar mantimento. Às vezes a pessoa chega a mim e a você, né pastor, né obreiro, né missionário, né missionária, querendo um alimento espiritual, uma palavra, e a gente não somos prudentes. Olha, Deus está te abrindo a cova, ei! Deus não é assassino, não. Deus é misericórdia. Ele amou tanto a essa pessoa que dizendo Deus está te abrindo a cova, que mandou seu filho unigênito para derramar o sangue dele por mim e por esse que está aí. Amém? Versículo 11. Os irmãos de José dizendo, todos nós somos filhos de um varão, somos homens de retidão, os teus servos não são espias. Os irmãos dele dizendo, José, ou seja, majestade, senhorio, nós somos filhos do mesmo pai, do mesmo varão. Nós viemos comprar foi comida aqui, não viemos espiar a terra de ninguém não, nós já temos a nossa terra para espiar. Se todo crente olhar só para a sua vida, ele deixasse de olhar a vida dos outros. E quando olhar, olha com um olhar de misericórdia, não com um olhar de juiz, merece isso e isso. A pessoa às vezes a gente tem essas atitudes, né? E quem sabe aprendemos com José de uma forma, né? Que não entendemos o contexto do texto. Aí ficamos só com o texto, aí vira um pretexto na nossa cabeça. José já foi arrogante. Já chamou de espião. E às vezes a gente é assim, né? Eu me lembro que uma certa feita eu estava numa cidade chamada Salto de Itu, lá no estado de São Paulo, e estava numa congregação lá, e chegou uma pessoa lá e foi dar uma saudação, e usou mesmo a questão, né, de Abraão, né, que sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que Deus está ensinando para ele, chegar até lá, e o sobrinho Ló dele vai com ele, né? E no caminho o sobrinho tem que se separar do tio, e um vai para um lado, outro para outro, depois o sobrinho é assaltado, e o tio precisa ir buscá-lo lá. E a pessoa, né, foi infeliz numa colocação que ele quis fazer. Cuidado com esses, né, sobrinho de Jacó, esses Ló que entram na igreja, né? Então, temos que ser prudentes. Olha a falta de prudência aqui no caso de José, e se eu e você não entendemos isso direito, podemos cometer também. Versículo 11. Os moços explicam, os irmãos de José, que não são espia. Versículo 12. E ele, José, lhes disse, não, antes viestes para ver a nudez da terra. Quer dizer, repetiu. Você está dizendo que não, vocês estão dizendo que não são, mas vocês são espias sim.
Começou a endurecer o coração por causa de quê? A igreja, por causa de quê? Ouvinte, por causa da fama, por causa do cargo, por causa do dinheiro que tinha. E às vezes a autoridade que nos é colocada por um pastor na igreja não nos dá o direito de querer tomar o rebanho dele, não nos dá o direito de fazermos acepção de membro que está lá na nave da igreja e muito menos de obreiros que estão cooperando conosco. É junto. Se fosse para você fazer sozinho, Jesus não tinha chamado 12. Pode querer ser você o faz tudo, o manda tudo, que na igreja quem manda é o Espírito Santo, a igreja de Jesus, tá? Amém? Tem muito José por aí, mas está faltando humildade. Versículo 13. E eles disseram, nós, teus servos, somos 12 irmãos, filho de um varão da terra de Canaã, e eis que o mais novo está com nosso pai hoje, mais um já não existe. Quer dizer, os irmãos estão dizendo lá, ficou o caçula lá, e um já não existe, que era José. Aí José foi caindo na real. São meus irmãos, não estão conhecendo que sou eu. É agora que eu me vim cuidar, a vingança pertence a Deus. Minha é a ira, diz o Senhor Jeová para mim e para ti nessa manhã. José disse, agora eu me vingo. Não é assim que muitas vezes a gente quer fazer? Agora eu fui consagrado, agora eu tenho a unção, agora eu desço o chicote. Cuidado que quando a gente faz assim, ó, para apontar para alguém, ó, dá uma olhada quantos tem apontando para mim. Ó o outro pro céu, dizendo para mim, ele está vendo o que tu está fazendo. Ele sabe onde está o oculto, o escondido e o profundo, eu e você não. Então vamos aprender. Vê o que é que José fez. Versículo 14. Então disse-lhes José, isto é o que vos tenho dito, dizendo que sois espias. Eu estou dizendo que vocês são espias. Versículo 15. Não nisto sereis provados pela vida de Faraó. Não saireis daqui, senão quando o vosso irmão mais novo vier aqui. Olha o que é que José faz. Ele manda proibir a saída dos irmãos para a terra de Canaã, porque ele queria forçar a vinda do irmão caçula e do pai. Não é assim que a gente faz? Fica preso aqui. Não queremos dar liberdade. Prossigamos. Versículo 16. Enviai um de vós, um deste entre vós que traga vosso irmão, mas vós ficareis preso, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espia. Então, José diz assim, tudo de José era pela vida do rei Faraó. E nós temos um rei Faraó maior do que o rei Faraó, tá? Nós temos o rei dos reis. Aleluia, glória. Nós temos que fazer tudo que agrademos ao rei dos reis. E a história de José você conhece. Ele deixa uns presos, manda outro ir buscar, o irmão caçula, o pai não quer deixar e é aquela guerra, aquela briga toda. Vejamos bem, hoje em dia quando nós estamos na autoridade, numa função, na empresa ou um cargo eclesiástico dentro da igreja, vamos reconhecer que todos somos perante Deus iguais. Não há acepção de pessoa. Os dons é que são diferentes, são 9 dons. Você quer os 9 só para você, é? Aleluia. Se tu tiver capacidade, Deus pode até te dar. Agora eu não conheço ninguém com 9 dons, não. Eu não conheço. Então, quando José subiu ao cargo máximo de um rei, né, de um empregado, porque depois de José só tinha o rei. Ele tornou-se governador. Quando eu e você tivermos, vamos aprender com José não humilhar. Porque no caso de José foi para se cumprir o sonho que a mãe, representando a lua, tinha que se prostrar perante ele. O pai, que representa o sol, tinha que se prostrar perante ele. Mas no sentido de comprar alimento, no sentido de servir a Jeová, eu e você somos igual, não temos diferença nenhuma. Você e eu podemos ter um cargo diferenciado, uma missão diferenciada. Mas não ao ponto de querermos castigar um outro irmão, castigar uma irmã, disciplinar indevidamente. E quando que é indevidamente? Quando eu e você não nos colocamos no lugar dele. Porque você é feito de pedra?
ou é de carne e osso. Então se ele pecou, também procure... A Bíblia ensina, ouvintes, se um homem entre vós cometer for pego em pecado, tratai o tal com espírito de mansidão, cuidando por vós mesmo. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não apedreje, não julgue, não sentencie desordenadamente não, porque a sentença vem de Deus. Ele é o justificador, é Ele que nos justifica, é Ele. As nossas obras ajudam e em muito nisso. Mas vamos parar de ser juiz um dos outros. E que tal nós sermos juízes de nós mesmos? Não é assim que a Bíblia nos ensina? Quando fala da Santa Ceia, nós estamos no mês que vai ter a última Santa Ceia do ano 2018. E lá em 1 Coríntios capítulo 23, versículo, do 11 em diante, fala assim, capítulo 11, versículo 23 em diante, fala assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então é a mim que eu tenho que me julgar. Aí a gente fala assim, olha, mas pelos frutos conheceremos a árvore, ou as árvores. Você também é uma árvore. Se não está dando fruto, é porque precisa o lavrador chegar a uma terrinha, né? Não é assim? Tem uma ilustração, uma parábola dessa na Bíblia, que Jesus chega assim e diz: olha, um certo senhor foi lá e não achou fruto, mandou cortar, mas o roceiro lá disse: olha, deixa eu chegar, cuidar dela, aí se não der fruto, aí, antes de você e eu julgarmos, vamos dar oportunidade, porque o que mais mata hoje em dia os obreiros nas igrejas é a falta de oportunidade. Porque só quem tem oportunidade, eu e você sabemos, né? Aí você separa, consagra e depois encosta. Melhor seria que você não tivesse separado nem consagrado. Porque nós ouvimos falar por aí, né? Fulano foi ungido a pastor, fulano foi ungido a missionário. Não, a unção vem de Deus, querido. Ela foi consagrada, a unção vem de Deus. Ah? Que bom que você não sabia, agora está sabendo, né? Oh, amém, glória! Né? Então, a unção vem de Deus. É o dom, os dons são dados sem arrependimento, tá? Pastor nenhum te batiza com o Espírito Santo, aprenda isso, quem te batiza com o Espírito Santo é Deus. Tá? Ele disse: dia virá que enviarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vai chegar a tua hora, não se desespera por isso não. Talvez a gente sofre até discriminações em algum ministério aí, é porque separou, consagrou e agora encostou, aí mata. Você pode comprar um carro daqui a 17 dias, nós vamos estar no dia 1º de janeiro de 2019. Você compra um carro zerinho na fábrica, zerinho bala, como diz aqui no Nordeste, e bota ele na garagem. Quando chegar em dezembro, vai ligar para ele, ver se ele pega. Então para que você consagra um obreiro e deixa ele encostado? Para que você, na sua linguagem, né? Ungir fulano agora, ele tem que primeiro melhorar nisso, melhorar naquilo, porque primeiro você não capacitou. Primeiro, não é você que capacita, quem capacita é o Espírito Santo, né? Porque nenhum homem foi lá cutucar aquele galho para cantar 3 vezes antes, assim que Pedro negou Jesus, né? Nenhum homem foi com um chicote para dar na burra lá, né? Para dizer fala, deu para ela andar. Aí Deus foi e fez a jumenta falar com Balaão. A gente precisamos entender os mistérios de Deus. Deus fala com a gente através da natureza. Agora, depois que meu amado está dizendo, falando de uma ave que estava voando aqui, né? Eu estava lembrando da águia, né? Então, meu irmão, Deus usa quem quer. Aprendeu com José a arrogância de José no versículo 8, capítulo 42 do livro de Gênesis. Ele foi arrogante, injuriado dos irmãos. Não, mas é porque tinha que se cumprir. Agora, hoje nós estamos na dispensação da graça, do amor ao próximo. Depois você procura estudar com atenção o capítulo 25 do Evangelho de São Mateus. Quando fala da ressurreição de toda a terra, né? Quando Jesus vai vir colocar os bodes para a esquerda e as ovelhas para a direita, numa comparação, né, simbólica. E para os que ele colocar na direita, que eu e você, ele vai dizer assim: vinde bendito. E para outro ele vai dizer: apartai-vos maldito. Então depois você vai lendo, discorrendo a tua vista lá para os versículos 33, 34 de Mateus, que você vai ver quais são as qualidades que a gente temos e às vezes não usamos porque ainda não sabíamos, né? Que é o amor ao próximo. Não, eu vou fazer que nem José, eu vou dar, mas só vou dar no fim do ano, aí ele morre em julho. Eu separei isso aqui para fulano em fevereiro, né?
Mas eu só vou dar para ele em dezembro. Enquanto ele não fizer isso, enquanto ele não falar em língua estranha, enquanto estiver pregando, não sei o que, eu não vou dar esse campo para ele dirigir, eu não vou dar essa congregação para ele levar uma palavra lá. Aí quando chega no mês de julho, o Senhor recolhe ele para o andar superior. Aí tu pode dar para outro, né? Porque era para ele em dezembro. Ele morreu em julho, aí quando chega lá em cima, tu vai prestar conta. Não, é aqui embaixo, menino. Tem nada lá em cima não, é aqui embaixo. Aí vê qual é o lado que tu vai, se é para direita ou para esquerda, tá? Por quê? Porque eu vou fazer que nem José. Eu vou dar a comida para ele. José arruma tanto do artifício, né? Bota dinheiro dentro do saco de trigo dos meninos, para ser prego como ladrão, né? Para quê? Para se cumprir o quê? José não era o governador? Podia ter dito assim, olha, vocês são meus irmãos, vocês estão perdoados. Ei, você tem perdoado? José não podia ter dito, vocês estão perdoados, porque na verdade tudo isso aconteceu para hoje eu estar aqui dando comida. É como a história de Esté. Quem conhece a história de Esté, né? Então, José poderia ter chegado, ó, vocês são meus irmãos, hoje eu estou bem empregado, sou empregado do rei, sou de confiança. Papai e meu irmão Benjamim ficou, pega um carro, vai lá buscar. Naquele tempo tinha, né, as carruagens dos reis. Ele mandava, ó, pega um carro, vai buscar papai, né, e meu irmão. Mamãe já não existe, fala uma casa para ele, não, deixou passar uma humilhação que passou de ser preso, acusado de ladrão. Já pensou como ficou a cabeça daquele menino quando abriu o saco de alimento ao pai? Ih, rapaz, e o dinheiro está aqui de volta. Foi mistério de Deus? Não, foi maldade do irmão. Cuidado que às vezes a gente, por não entender a história, armamos lacinha, pegadinha. Já fizeram isso comigo no hotel. Fizeram isso comigo no hotel em Manhuaçu, em Minas Gerais. Pegaram uma nota de 100 e jogaram lá, nós, uma caravana. Mas em cada apartamento tinha 3 pessoas. Para ficar menos o custo, né? Então no apartamento nós estávamos em 3. Eu, o pastor Marcelo e um outro irmão lá, que não vou citar o nome dele aqui. E daqui a pouco uma nota de 100 lá rodando no chão. Perguntei, pastor Marcelo, é seu? Aí ele deu risada. Botaram bem na minha cama, nos pés da minha cama assim. Pastor Marcelo, tem um dinheiro no chão aí, é do senhor? Porque ele era o último a entrar no banheiro. Aí ele deu risada. Aí disse, foi fulano que colocou para ver tua... Tá entendendo? É uma brincadeira maldosa. Então o José fez esse tipo de lacinho. E eu acho que esse irmão, quando eu vou citar o nome dele aqui, que está isso vai para o YouTube, então esse irmão deve ter... Vamos ver se o evangelista Fernando, o pastor Fernando, é sincero, não. Mas combinou com o outro, e o outro aceitou, né? Tanto que quando eu perguntei se dinheiro é seu, falou, não, tá entendendo? Então cuidado, vamos aprender com José e com tantas outras histórias bonitas que tem na Bíblia, a fazermos o bem sem olhar quem. Depois você vê lá em Mateus capítulo 25, né, versículo 33, 34 para frente, Jesus vai dizer o porquê que chamou e vai chamar a mim e a você, se estivermos na posição dele, de bendito do meu Pai. Amém? Eu quero me despedir dessa mensagem para reflexão, né? Talvez não era o que você queria ouvir, mas é o que Deus quer que você ouça. Amém. Porque Glória. isso primeiro passou lavando aqui, ó. Aqui precisa, né? Porque Deus só cobra de quem Ele deu. Então isso primeiro está sendo cobrado de mim, que eu tenha mais amor por você. Olhe por mim, né? Estou aqui em missão na cidade de Gurien, na Paraíba. No estado da Paraíba. E que Deus nos abençoe. Fique na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E orem pelo evangelista Fernando e que Deus nos abençoe. Amém?